Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula de desafio aqui no nosso curso de Arduino. Primeiro a gente vai ver aqui o nosso HCSR04, que é o sensor ultrassônico de distância. Ele tem um funcionamento físico simples e também é bem fácil de utilizar ele em um circuito. Bora ver como é que é o funcionamento físico dele. Ele tem quatro pinos, pode destrinchar eles. Um dos pinos é o VCC, que é para ser ligado em 5 volts, e o outro GND, são os pinos de força dele, né? O de alimentação. Então, eu ligo o VCC no 5 volts do Arduino, o GND no GND do Arduino. Não tem nenhum segredo. Agora os outros dois, é mais interessante. Tem um pino de trigger, que é esse aqui. Trigger, se você for traduzir, ele é traduzido por disparo. Por quê? Porque quando eu mandar um sinal do Arduino para o sensor, um sinal que vai ser por um determinado tempo em nível alto, ele vai fazer com que o sensor, um dos lados, dispare uma onda ultrassônica. Por isso que ele é chamado de disparo. E o outro pino é o pino de eco. O pino de eco está relacionado com a segunda função do meu sensor, que é receber o eco do disparo ultrassônico, né? Vai ter um objeto na frente do meu sensor, se tiver, ele vai receber esse eco. Beleza. Bora ver como é que isso fica no circuito, no código. Beleza. Eu coloquei o pino de trigger no 6. Tá aqui o pino 6 como trigger. Aí, lembrando para vocês que para acontecer um disparo, a gente tem que mandar um sinal do Arduino do meu sensor. Então, quando eu colocar no meu setup e configurar meu pino de trigger, ele tem que ser em nível, ou ele tem que ser como uma saída. E aqui está a minha função de disparo. Como é que ela vai funcionar? Para que meu sensor ultrassônico faça esse disparo, esse trigger, eu tenho que colocar o pino de trigger em nível alto por pelo menos 10 microsegundos. Então tá aqui, ó, eu coloco o pino de trigger, que é digital, em high, espero 10 microsegundos e coloco ele em low. Aí ele vai fazer o disparo por um desses lados aqui do meu sensor. Quando isso acontece, o disparo é feito, o pino de eco, né? Ele vai ficar, o eco, para explicar melhor, ele vai ficar esperando a volta desse sinal ultrassônico. Vai rebater e vai voltar. Como é que a gente pode calcular distâncias por meio disso? O pino de eco, na hora que é disparado, a onda ultrassônica ele fica em nível alto. E ele só vai voltar a ser nível baixo depois do sensor ou receber é, uma onda ultrassônica de volta, ou se não receber nada, então a gente não vai calcular tempo. Então esse pino de eco vai ficar em nível alto, por enquanto que ele espera o retorno da onda ultrassônica. Então a onda ela vai, rebate no objeto e volta. Se a gente imaginar esse trajeto, a gente está calculando o tempo de ida e volta do som. Então, quando a gente for usar esse tempo para calcular uma distância, a gente tem que dividir ele por 2, certo? Eu acho que vocês devem estar entendendo. Aqui eu coloquei a velocidade do som em microsegundos. Vocês vão entender por que microsegundos. É por causa de uma funçãozinha que a gente usa. O pino de eco o eco está no pino 5 do Arduino. E como a gente vai ler o tempo que esse pino de eco fica alto, ele ele é uma entrada. Aqui eu disparo, já expliquei. E a função de calcular a distância, já eu explico. Então, aqui eu coloquei um float para o tempo, uma variável para a gente calcular o tempo, uma variável para calcular a distância. Aí eu dou o disparo aqui do meu sensor, que nem eu disse, e eu vou usar essa função pulse in. Aí eu vou ver echo high. O que que significa? Esse pulse in ele vai me dar o tempo em microsegundos. Aí o que que eu especifiquei aqui nos parâmetros?
eu quero o tempo em microsegundos que o pino eco, ou seja, o pino do 5, que está recebendo o sinal de eco aqui do meu sensor, fica em nível alto. Esse tempo justamente é o tempo que ele espera a onda ultrassônica voltar. Aí eu vou usar esse tempo, vou colocar aqui como parâmetro de uma função, que é calcular a distância. Vamos lá nessa funçãozinha, calcular a distância. Calcular a distância, chega aqui no meu parâmetro, tempo em microsegundos. Por isso que eu preciso da distância em metros por microsegundo, né? Quer dizer, a velocidade em metros por microsegundo, que eu calculei lá. Se vocês lembrarem, a velocidade do som é 340 metros por segundo. Se eu fizer uma regra de 3, eu consigo transformar a velocidade para microsegundos, né? Metros por microsegundo. Foi o que eu fiz aqui. Basicamente, já dividi por 10 a sexta. Aí, na função de calcular a distância, a gente vai pegar o tempo em microsegundos, a velocidade em metros por microsegundo. Só que no final, não pode esquecer de dividir por 2, porque a gente quer calcular a distância até um certo objeto. E como o tempo foi de ida e volta, a gente precisa dividir por 2, senão a gente estaria, se não dividir por 2, calculando o dobro da distância. Beleza, eu calculei a distância aqui, e como vocês sabem, ela está em metros, né? Porque eu usei toda a unidade de velocidade em metros por microsegundo. Mas eu quero mostrar a distância em centímetros. Ok, multiplico por 100, né? Está em metros, coloquei em centímetros. E um delayzinho aqui para que ele fique mostrando de 1 em 1 segundo qual é a distância que o sensor está pegando. Acho que deu para entender o código, né? O desafio vai ser basicamente pegar esse código aqui, se vocês quiserem, copiar e colocar uma coisa a mais. Pode dar início a ele aqui. Beleza. Ele está dando a distância aqui em centímetros e ele está calculando 158,5 centímetros. Aqui no simulador ele está dando 160 centímetros. Está muito bom, né? A estimativa que a gente está fazendo. Talvez não esteja perfeito por causa da velocidade do som, que não é aproximado a 340, mas está muito boa a estimativa. Aí eu posso modificar aqui a distância, que ele vai dar uma distância também diferente. Ó. 230, aqui 226. E ele tem um alcance, esse sensor, se eu não me engano, de até 332 metros. É bem. Metros não, desculpa, em centímetros. 332 centímetros. E a distância é maior, né? Respeitando essa área aqui que ele consegue pegar. E a distância menor não parece que seja, mas se eu não me engano são 2 centímetros. Aqui, ó. Ele está pegando 6, 4, 2 centímetros. Então é de 2 até basicamente 3 metros e 30 centímetros. Um sensor muito bom para a gente utilizar. Aí, se eu coloco aqui fora, se eu coloco fora, é interessante que, mesmo que o objeto esteja mais próximo, né, do sensor, tipo, se eu tiver um objeto mais próximo do que 2 centímetros, tem que ser um objeto bem pequeno, porque o sensor é bem pequeno, ele vai dar a distância máxima que ele consegue calcular, que é 332, ó, certo? É, beleza, como é que vai ser o nosso desafio? Tá aqui, pronto. Eu peguei esse sensor, né, e coloquei um LEDzinho nele. Aí, o desafio é só um desafio de lógica para vocês. Eu vou iniciar aqui e vamos lá. Eu quero que vocês façam o seguinte: se o sensor ele não estiver pegando nenhum sinal, eu quero que esse LED aqui, vamos lá, a ideia é basicamente o seguinte: esse LED ele vai brilhar mais ou brilhar menos de acordo com a distância de um objeto do sensor ultrassônico. Quanto mais próximo do sensor ultrassônico, mais brilhante vai ser esse LED.
Então vocês já estão vendo que aqui a gente tem que utilizar uma saída PWM, né? Uma saída analógica para regular o brilho desse LED. Se ele não estiver pegando nada, eu não quero que tenha brilho no LED. Agora é o seguinte, se ele estiver pegando alguma coisinha lá no final, ó, pegou alguma coisa, tá brilhando fraco o LED. À medida que eu vou aproximando aqui, ele não vai aumentando ainda. O brilho do LED ele não aumenta. Não aumenta, não aumenta, não aumenta, até que eu chego aqui em 200. Quando eu chego em 200, o brilho do LED começa a aumentar progressivamente, à medida que eu vou me aproximando do sensor, ele vai detectando, ó. O brilho do LED vai aumentando, 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 até que a gente chega no máximo, quando a gente atinge 50 centímetros. Quando eu atingo 50 centímetros, a gente está com a tensão máxima no PWM e a tensão máxima no LED, o brilho máximo. Quando eu aproximo mais ainda, não tem mais variação de brilho no LED. Ou seja, 50 centímetros para baixo a gente não aumenta mais o brilho. Acabou, já é 255 lá no PWM. O PWM vai de 0 até 255, né? Que é 0 a 5 volts. Aí aproxima mais, ele não vai mais contar aqui como um brilho no LED. Saiu aqui, saiu o brilho no LED. Melhor ainda, eu tirar esse LED aqui e fazer uma medida com vocês no multímetro, né? Para vocês verem como é que está variando a tensão aqui. Pegar aqui negativo, colocar negativo do Arduino, positivo, colocar no PWM, né? Que é que eu estou usando a saída 3. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Vamos lá. Beleza. Não estou detectando nada, 0 volts. Estou detectando alguma coisa, já é para ter 5 volts na saída do Arduino, certo? 5 volts na saída do Arduino. Aí vamos lá por fora, aqui. Por fora, aí aqui, né? Aí, se eu detecto alguma coisa entre 332 centímetros, desculpe, e 200 metros, ele vai dar isso aqui. Não, não é obrigado a vocês terem a mesma tensão que eu estou colocando aqui, mas que vocês estejam entendendo que vai ser uma faixa constante de tensão dessa ponta até 200 centímetros. Ó, não está variando. Até 200. Ó, até aqui, 200 centímetros, ele não varia. Dessa ponta até 200. Aí a partir de 200 ele vai crescendo linearmente, ó, até chegar em 50 centímetros, que ele já atingiu o pico, que é 5 volts. Então esse pico aqui eu quero, em 50 centímetros. Mas lá no começo vocês podem colocar o que vocês acharem mais interessante aqui. Aí depois de 50 centímetros ele mantém até o máximo, que é 2 centímetros aqui. Depois, pô, não tem mais, né? Mais coisa. Se sair é zero. Beleza? Então esse é o desafio de vocês. Muito obrigado por vocês terem visto nosso curso de Arduino. Espero que vocês estejam aprendido com as aulas que nós fizemos. E até a próxima, né? No próximo evento da LAS com vocês. Tchau, tchau.